Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma escola bíblica dominical. Desta feita nós estaremos abordando o avivamento todo esse trimestre, esse primeiro trimestre de 2023. Nessas 13 lições, a lição primeira o avivamento espiritual, e a lição número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Para iniciarmos aqui esta breve palavra, quero já dizer aos nossos amigos que nos acompanham que esta lição, ela é atual, é importante, ela é necessária para a igreja do arrebatamento. Aqui nós vamos trazer nessa lição de número 2 o avivamento no Antigo Testamento. Mas antes de falar sobre o avivamento, quero eu fazer aqui algumas indagações. O que é avivamento? O que é o avivamento? O que não é avivamento? O que não é avivamento? E por fim, igreja e Israel. Israel e igreja. E ainda, avivamento ou reavivamento? É esse o ponto que nós estaremos abordando nesta lição. Nos acompanhe até o final, que nós estaremos tratando desses dois assuntos muito importantes, assaz importante para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós estamos vivendo uma situação, neste movimento, nesse crescente movimento neopentecostal, e a proliferação de denominações, de pessoas que desapegam, eles saem de uma denominação tradicionalmente pentecostal e cria-se nova denominação e venha trazendo ensinamentos espúrios, deletérios, nocivos, heréticos para o meio cristão. E muitos desses segmentos transformam em movimentos sincretistas para atrair o povo a si, para trazer um espetáculo, a espetacularização do evangelho, a espetacularização dos dons espirituais, onde se mistura profecia com adivinhação. E aqui nós vamos ter essas coisas estranhas que estão proliferadas no nosso meio. Isto não é avivamento, não é. Agora, o que me chama a atenção é que muitos grandes pastores, ensinadores da palavra, e as pessoas estão tão preocupadas com esses movimentos espúrios que acabam por negar o verdadeiro e genuíno avivamento na igreja. Onde eu sou pentecostal, sou filho, nasci numa igreja pentecostal, igreja evangélica Assembleia de Deus, nos anos 80. E agora nós temos visto aqui nestes avivamentos, que as pessoas ao ensinar falam, movimento não é avivamento. Claro, movimento não é avivamento, mas todo avivamento ele traz movimento. Ele diz movimento, ou melhor, avivamento, o barulho não traz avivamento, mas o avivamento traz barulho. Só que esse barulho não é barulho, é o chamar a atenção. Com devido respeito, nós precisamos entender, não podemos negar nossas raízes. Pessoas cheias do Espírito Santo não ficam como estátua. Pessoas cheias do Espírito Santo não ficam mumificadas nos seus bancos, não ficam mumificadas nos púlpitos.
Pessoas cheias do Espírito Santo, que dão lado ao Espírito Santo, que são verdadeiramente avivadas pelo poder de Deus, ela se movimenta, ela pode levantar a mão, às vezes ela bate palma, ela glorifica a Deus, ela fala línguas estranhas, ela solta línguas estranhas, outros levanta e profetiza, outros levanta e interpretam as línguas, e assim, meus amados, este é o culto pentecostal, este é o culto avivado, no qual toda a nossa geração de obreiros fora formada, fora gerada. Mas agora, por conta das coisas erradas, as pessoas começam a negar e diz que avivamento nós temos que ficar naquela postura. Eu estou avivado, mas eu não dou glória a Deus. Eu estou avivado, cheio do poder de Deus, mas eu não derramo lágrimas. Venho a glória de Deus, eu não posso bater palma, eu não posso levantar as mãos, eu não posso ficar de pé, eu tenho que ficar mumificado. Quem traz esses ensinamentos precisa de um avivamento. Não estou aqui para agradar, mas para trazer a verdade, como é o nosso Evangelho. A raiz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que nasceu lá no movimento Holiness, a Igreja da Fé Apostólica, ali da Rua Azusa, e que chegou ao nosso país, em 1910, com Franciscon, que fundou a CCB, com Daniel Berg e Gunnar Wingre, que fundaram a Assembleia de Deus. Nós, meus amados, precisamos entender o que é um avivamento. E agora, trazendo neste ponto, Israel e igreja. Na nossa lição número 2, o nosso comentarista, ele traz aqui uma abordagem sobre Israel, os avivamentos no Antigo Testamento. Em Moisés, ali, qual foi o avivamento em Moisés? O avivamento em Moisés, tratado em Êxodo, é o mesmo avivamento tratado em Atos 2. Quando Deus chama Israel, ele foi ali e recebe de Deus a identidade de nação. Até então eram israelitas ali escravizados no Egito. Deus levanta Moisés e traz ali a palavra de esperança. Tira o povo das garras de Faraó, leva para o deserto. Lá no Sinai, Deus se revela, Deus dá a lei, Deus mostra para aquele povo: a partir de agora vocês são um novo povo. Lá no Êxodo, no capítulo 12, antes da saída do Egito, Deus diz para Moisés: este vos será o primeiro dia de todos os anos. A história passada é apagada. A partir de agora começa a sua verdadeira história. Então este foi um ponto inicial que veio de Deus para o povo, através de Moisés. Foi a pessoa usada por Deus. Moisés tira o povo do Egito. Moisés passa pelo Mar Vermelho. Moisés leva o povo ao Sinai. Deus faz milagres para que a fé fosse formada, enxertada, gerada e gerasse aquela convicção dentro do coração do povo. 2 anos se passaram e isto não aconteceu. Mas Deus fez a sua parte. Deus operou milagres, Deus deu a lei. 2 anos se passaram, o povo vai para entrar na terra, mas ali eles ficam com medo e voltam para trás. E agora Deus então fala que, segundo os dias que eles passaram a espiar a terra, Deus transformaria cada dia em ano ali no deserto. 40 anos se passaram. E toda aquela geração morreu, mas a nova geração foi renovada espiritualmente. Eles viram a glória de Deus, viram o poder de Deus, e entraram na terra de gigantes e conquistaram
a terra. Mas esses avivamentos, com a morte de Moisés, Josué, os patriarcas, o povo de Israel entrou em decadência espiritual. E o primeiro, nós vemos aqui que nesse ponto em Moisés foi comunicado a vida espiritual no povo. E esta vida espiritual foi murchando com o passar dos anos. E quando vem Samuel, Samuel traz o reavivamento. Porque foi comunicada a primeira, foi o avivamento de Deus, que murchou, apagou-se, e veio então agora o reavivamento, através de Samuel. E Samuel agora, ele traz Deus ao povo e leva o povo a Deus. E em Samuel agora, ele passa a julgar o povo e a ensinar e trazer a palavra. E o povo agora vive este reavivamento espiritual. E quando é que termina? Termina em Davi. Porque veio Saul, veio Davi, e em Davi foi acrescentado a nova liturgia de culto, introduzidos louvores. A adoração, os louvores, a música foi introduzida no culto judaico. E agora, eles estão agora adorando a Deus com louvores, com instrumento, com coral, louvando o nome do Senhor. E Salomão conclui com a edificação do templo. Fechou aqui a primeira fase iniciada por Samuel. Mas os anos se passam e há aquela oscilação entre governo bom e governo ruim. Os do norte, todos, nenhum deles prestou para Deus. Todos foram reis maus e reprovados. Em Judá, no reino do sul, houve alguns reis bons, como Asa, como Jotão, como Uzias. Houve momentos no reino do norte de algum avivamento através de Elias, através de Eliseu. Mas não foram aqueles avivamentos marcantes. O avivamento marcante ocorreu com Josias. Quando ele volta então a celebrar a Páscoa, desde os tempos de Samuel não se celebrava uma Páscoa como esta de Josias. É verdade que Ezequias também celebrou a Páscoa, mas não foi igual a Josias. O verdadeiro avivamento, reavivamento, foi em Samuel e depois o segundo em Josias, como bem colocado aqui na nossa revista. Josias, ele trouxe este reavivamento, trazendo o povo verdadeiramente para Deus. Mas depois disso, novamente, há aquela queda espiritual. E nós vamos encontrar que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Mas antes de serem levados cativo, Deus levanta Abacuque. Deus levanta Abacuque. E Abacuque, ele traz aquela palavra, quando ele reclama a Deus da situação espiritual do povo. Mas aí Deus manda a mensagem a ele, e ele diz que o livro do profeta Abacuque é um diálogo entre o profeta e Deus, entre Deus e o profeta. Ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. O único lugar na Bíblia que nós vamos encontrar a palavra avivamento é lá em Abacuque. Em nenhuma outra passagem nós vamos encontrar esta palavra avivamento. Apesar dela estar escrita uma única vez, em um único texto, ela é uma realidade que vai perdurar enquanto houver o povo de Deus aqui na terra. Avivamento. Assim, o povo volta do cativeiro, é levado ao cativeiro no ano 606. No ano 536 é liberto pelo rei Ciro, profetizado por Isaías no capítulo 45, acerca de Ciro. O templo começa a ser reconstruído, mas o templo para, a obra para. Aí no ano 520, Deus levanta o profeta Ageu. E Ageu então ele entra com 5 mensagens.
no período do ano 520 a.C. E ele profetiza do dia 29 de agosto do ano 520 até o dia 18 de dezembro de 520 a.C. Nesses 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses, ele traz uma mensagem profética, 5 mensagens. Primeiro ele repreende o povo, depois ele manda uma mensagem de encorajamento, do capítulo 1, versículo 12 ao 15. A terceira mensagem ele fala do encoraja o povo e fala da vinda da glória, do capítulo 2, versículo de 1 a 9. Depois ele repreende o povo na quarta mensagem, no capítulo 2, versículo 10 a 19. E novamente uma palavra de encorajamento e de vitória, no capítulo 2, do versículo 20 até o versículo 23. Nós vemos aqui 5 mensagens em 4 meses, sendo que aqui num só dia veio 2 mensagens. E ele traz aqui uma palavra, e esta mensagem resultou num avivamento no povo. Deus levanta Zacarias e entra com outra palavra profética para Josué, ele traz ali para Josadaque e para Josué, ele traz mensagens proféticas ali, o profeta Zacarias. E agora o templo em 4 anos, em 516, o templo é totalmente construído. Assim, o templo foi inaugurado em 516, reinaugurado, a nova construção. Mas o tempo passa e novamente o povo abandona, cai da presença de Deus. Esdras se levanta, mas o avivamento mesmo só veio com Neemias em 444. Neemias ora e jejua durante 3 a 4 meses, orando e jejuando na presença de Deus. Até que vem a palavra, ele vai lá no capítulo 2 de Neemias. O rei fala com ele: o que é que você me pede? E ele então faz uma petição. E nesta petição de Neemias, ele pede para reconstruir a cidade. E a ordem foi dada pelo rei da Pérsia. E agora começa o dispara aqui em Neemias. Do ano 444 até o ano 430 a.C. foi o período de Neemias. E agora nós vamos ver que Neemias, quando ele recebe esta ordem, depois da sua oração, do seu jejum, do seu lamento diante de Deus, o relógio profético para Israel dispara. Aquele profetizado no capítulo 9 de Daniel, acerca da ordem para reconstruir Jerusalém. O relógio profético das 70 semanas dispara em Neemias. Aí nós vamos ver a importância de um avivamento. No primeiro, lá de Samuel, veio o reino, veio a construção do templo, veio a liturgia de culto. No segundo, a reconstrução do templo. E agora, nesse terceiro reavivamento, ou melhor, no quarto reavivamento, a construção da cidade. Porque o reavivamento de Josias foi através da palavra, porque ele manda reformar todas as coisas. E quando Josias, ele manda reformar inclusive o templo, antes da destruição por Nabucodonosor, que foi na verdade o segundo reavivamento, ali foi pela palavra. Quando o Quias acha o livro da lei, ele fala: achamos o livro da lei. E quando o rei ouve a leitura, ele rasga as suas vestes, ele se humilha na presença de Deus, e ali ele conclama o povo para se voltar a Deus. E ali ele, na posição de rei, ele impôs o verdadeiro culto e a verdadeira e genuína adoração a Deus. Nós vamos encontrar ainda que quando, na último reavivamento, em Neemias, o reavivamento foi pela palavra. Preparou-se um púlpito de madeira, Esdras, o sacerdote, ficou sobre o púlpito, e deste púlpito, Esdras então começou a ensinar
a explicar o termo, a dar entendimento hermenêutico, exegésico, ali da palavra de Deus, para que o povo ouvisse, compreendesse, entendesse e praticasse a lei, através da palavra. É a palavra de Deus que provoca o avivamento. Quando nós vamos para Ezequiel 37, como vimos no último trimestre, no vale de ossos secos, ali os corpos estavam secos, sequíssimos e sem vida, ossos secos. Mas ali, mediante a palavra, houve avivamento. É a palavra de Deus que provoca e que gera o reavivamento. Aquilo que está morto só é reavivado pela palavra. É a palavra de Deus que reaviva, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que gera o movimento, palavra e espírito. Espírito e palavra gera um movimento e traz de volta a vida. Assim, não podemos dizer que Pentecoste, avivamento, não é barulho, mas ele traz o barulho. E o barulho que ele traz é um barulho simbólico e não literal. Quem pensa desta maneira com devido respeito está errado. Porque o barulho do avivamento ele é audível, sim. Tanto é que lá no vale de ossos secos, o profeta Ezequiel, ele ouviu um barulho, um grande ruído no vale do avivamento. No dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, que encheu a casa, houve um barulho audível, que chamou a atenção de toda a cidade de Jerusalém. Pentecoste traz barulho audível, sim. Não é para ficarmos como estátuas, não. Nós temos vida e vida espiritual. Por isso é o tempo de um grande reavivamento na igreja brasileira, do Brasil. Tempos tenebrosos estão adiante de nós. Mas dentro desses tempos tenebrosos, há tempo de reavivamento do Espírito Santo na igreja de Deus. Porque é hora de sermos retirados da terra. É hora de sermos arrebatados deste mundo. Mas para sermos, precisamos ter a vida espiritual em nós. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.